dia, boa tarde, boa noite, conforme for o caso. Sejam bem-vindos a mais uma dica rápida do Kerplunk aqui sobre C Sharp. E na dica de hoje nós vamos trabalhar com um métodozinho Ajax dentro de um form ASP-X comum, um Web Method. Essa é uma dica aí que pouca gente tem conhecimento e é extremamente útil, principalmente para quem está começando agora a programar com Web Forms, que é uma coisa um pouquinho mais complicada. O pessoal costuma usar muito aqueles componentezinhos rodando no server, né? ASP, textbox, por exemplo, é um comando, um componente que roda no server, né? Nós vamos trabalhar então com somente HTML mesmo, mas isso aqui pode sim ser aplicado para componentes que rodam no server. As textbox lá também podem ser usadas. A gente pode até fazer um mais adiante aí mostrando como é que funcionaria isso. Bora lá fazer? Vamos criar um novo projeto, um ASP.NET Web Application, pode ser qualquer uma mesmo. Eu vou criar ela como Web Forms, aqui normal, ela está vazia, né? Criando aqui a minha aplicaçãozinha, eu vou criar um Web Form chamado default.asp.x. E o truque já começa aqui, ó. Eu vou criar dentro deste form um métodozinho público, estático, que retorna uma string chamado busca cliente, que recebe como parâmetro um string chamado código, que seria o código do cliente, né? E ele vai retornar somente uma string dizendo descrição. Descrição e o código que for passado. Descrição, código. Eu vou botar ponto string aqui para não dar nenhum tipo de problema. E o truque para fazer com que esse método seja acessível de dentro do WebForm aqui é a gente colocar uma decoração nele chamada Web Method. Quando eu terminar de digitar aqui, ele vai me acusar, olha, não achei esse negócio aqui, esse Web Method que você está procurando. Basta a gente clicar com o botão direito em cima, ir no Resolve e adicionar. O que ele fez? Ele adicionou aqui o Web Services. Eu poderia simplesmente tirar isso aqui, ó, e colocar lá system.web.webservices. Caramba! Que ele colocaria também, sem o using lá em cima. É só isso que serve o using lá. Acompanhe no vídeo, no meu canal aqui, os outros vídeos que eu explico esse detalhe. Vamos deixar assim, sem o using lá mesmo. Agora entra a parte interessante. Vou dar um split aqui para pegar a parte HTML desse código, ok? Eu vou tirar esse form fora, nós não precisamos dele. Eu vou simplesmente colocar umas input box aqui. Input, a ID dela é txt código. Do lado dela vai uma input, que é uma descrição, igual a txt descrição. Ela é read-only, né? Eu vou botar ela como somente leitura. E vou colocar um botãozinho chamado btn buscar, que é do tipo botão, né? E ele tem um textinho nele escrito buscar. E eu quero que, ao clicar nele, ele execute a funçãozinha de JavaScript busca cliente, ok? Eu tenho que botar um abre e fecha parênteses aqui, senão não funciona. Ok, a identidade básica do nosso código é essa aqui. Nós temos uma textbox aqui, uma textbox aqui e um botãozinho. Agora, a gente precisa colocar a referência ao jQuery. A gente poderia fazer uma chamada Ajax sem usar o jQuery, mas com o jQuery facilita um bocado tudo isso aqui. Eu tenho uma colinha aqui do nosso endereço do nosso jQuery, que eu vou copiar daqui e colar no nosso form. Vamos lá, script, source, o código desse script é o Ajax, blá, 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 lá da internet. Vocês podem simplesmente baixar esse scriptzinho e colocar na mesma pasta da aplicação, que vai funcionar do mesmo jeito. Aqui eu estou só referindo na web lá mesmo, porque eu não quero ter que baixar, ia demorar mais tempo, né? Agora a gente precisa simplesmente criar uma rotina que busque os dados aqui do nosso web method que está dentro do form. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai criar um script
E aqui no onClick a gente chamou de busca cliente. Esse busca cliente não é esse aqui, ó. Esse aqui é outra coisa. Aqui é o busca cliente, ele está se referindo até podemos trocar esse nome aqui, ó, só para buscar, por exemplo, para ficar completamente diferente do que está aqui dentro. Isso aqui é uma coisa e aqui dentro é outra. Aqui ele está se referindo a um JavaScript. Então nós vamos criar essa funçãozinha JavaScript que ele está dizendo. Function buscar e nós vamos abrir a function aqui. Essa função vai fazer uma chamada Ajax do jQuery do tipo post, da URL o nome do nosso form, que é o default.aspx, ai caramba, barra busca cliente. Tá errado, cliente. É isso aqui que a gente colocou? É busca cliente, tá certinho. O que a gente vai passar de dados para esse nosso método aqui? A gente vai passar o código que a gente quer, né? Então, o que eu vou passar aqui? Código, dois pontos, mais o campo que eu quero buscar o código, que é o txt código. E o que eu quero desse txt código? Eu quero o valor dela. E eu vou concatenar o fechamento da nossa string. Caramba! Pá! Além dessas... isso aqui é o básico do Ajax para poder chamar. A gente precisa também especificar um tipo de dados que está sendo passado. Eu não me lembro de cabeça como é que é, e eu tenho uma colinha aqui para colocar. Isso aqui eu vou colocar lá na descrição do vídeo, aqui embaixo na descrição do vídeo, vocês podem pegar aqui a hora que vocês quiserem, ok? Então eu coloquei ali o tipo de chamada, a URL, a data, os dados, né, que eu vou passar, o conteúdo que vai ser passado, que vai ser feito em JSON, né, entre o form e o nosso ai meu Deus, o code behind vai ser transferido para JSON isso aqui, mas isso aqui é automático, vocês não se preocupem. Agora eu só preciso fazer uma função para caso dê tudo certinho. Em caso de sucesso, faça o seguinte: receba os dados, que é a resposta lá da nossa rotina, e abrindo uma outra funçãozinha para ela. Em caso de sucesso, eu quero que você coloque no txt descrição o valor de resposta. Resposta.d. Eu poderia colocar data, mas só o D já serve aqui, ok? E agora, será que só isso aqui já vai rodar? Vamos testar? Bora! F5 e roda da minha aplicação. Então nós temos nosso default lá, os nossos duas text box, e eu vou digitar algum valor aqui, ó, 34, por exemplo, e clico em buscar. Ele automaticamente dá descrição 34. Isso aqui, gente, é o retorno disso aqui. Eu posso até mesmo colocar um breakpoint com um F9 aqui, ó, e tentar rodar lá de novo, lá, ó, e ele vai cair no breakpoint e recebendo o 34 que eu passei lá no form. Eu posso escrever qualquer coisa lá, ó, sei lá, urso, ou com uma grafia horrorosa. Ele caiu no meu breakpoint lá de novo. Ele piscou aqui o meu Visual Studio e caiu lá no meu breakpoint. E ele caiu com o que eu digitei lá no nosso código, lá na nossa tela. E devolve lá a descrição que eu mandei ele colocar aqui, colocar no nosso form, certo? Agora a parte interessante. Aqui eu estou só simplesmente retornando uma string. Mas eu poderia, aqui, em vez de dar só um retornar string, eu poderia muito bem fazer uma consulta no banco de dados e retornar um valor de acordo com o que foi passado. Porque só com um código, por exemplo, eu poderia fazer um select numa determinada tabela e trazer a descrição do cliente lá. Também é possível, além de ter que clicar no botãozinho, eu posso simplesmente colocar aqui no nosso txt código on key up igual a buscar. Então, conforme eu for digitando, ele vai atualizando aqui. Olha, a gente vai lá no nosso vai lá no nosso default lá de novo e dá um F5 para ele reler aquele código que eu mudei lá e eu vou digitar lá, ó. Opa, vou tirar esse breakpoint porque senão ele vai ficar toda hora, né? B, blá. Opa, assim pode acontecer quando eu faço muito rápido, né? Blá, 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 e ele vai colocando ali. Notem que isso aqui, ó, tá vindo lá do C#, lá do Code Behind, certo? Para quem não entendia não sabia como é que fazer isso é uma grande novidade e pode ser extremamente útil por um detalhe muito importante.
Isso aqui, gente, não executa o postback, certo? Vocês podem executar esse JavaScript aqui quantas vezes quiser, que não vai ocorrer o postback do form de vocês, certo? O que acontece para muita gente ter dificuldade de formulários mais complexos e precisa fazer uma busca de dados lá para algum campo e não consegue porque vai executar o postback toda hora. Neste caso aqui, o postback não é executado, certo? E vocês podem sim fazer isso aqui com tags do ASP.NET, certo? É possível sim fazer isso. Se quiserem, eu posso fazer um videozinho explicando como é que faz isso, ok? Mas, basicamente, para isso aqui funcionar é isso aqui, dessa maneira. Vocês podem fazer uma chamada Ajax para uma função que está lá no code behind de vocês, ok? O que a gente tinha para essa dica era isso. Se tiverem dúvidas, sugestões, simplesmente coloquem nos comentários aí, que eu, na medida do possível, vou respondendo todo mundo, ok? Então, fui!